Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Despertar do Ser, a nossa página no Instagram despertardoser.100 e sejam muito bem-vindos à nossa segunda parte da lição 121 de Um Curso em Milagres, que diz: o perdão é a chave da felicidade. Gente, a gente parou aqui na parte que o professor Ken diz que um curso em milagres expõe a causa da nossa aflição, né? Trazendo à tona tudo que a gente tem no nosso inconsciente, né? E agora trazida ao questionamento, toda essa tudo isso que está envolto na falta de perdão, tudo que está envolto na mente que não perdoa, agora isso tudo trazido ao questionamento, que até então estava oculta, a até então oculta crença na separação e na culpa, e agora a gente pode então examinar, desafiar, modificar, questionar, né? Porque como Jesus dizia ali em cima, ainda a mente que não perdoa não questiona, né? Como é que ele disse ali em cima? Não pergunta porque pensa que sabe. Não questiona, pois tem certeza de que está certa. Só que agora, depois que Jesus nos apresentou, a gente tem consciência que a gente pode questionar, sim, todo esse sistema de pensamento do ego que nos fez acreditar na culpa, no pecado, no medo. E aqui Jesus nos diz na lição, então, dando continuidade a essa lição: o perdão é adquirido. Não é inerente à mente que pode pecar. Jesus então começa falando sobre a verdadeira mente, que não pode pecar. O perdão, por outro lado, é a correção que tem que ser aprendida pela mente dividida para podermos desaprender o que o ego tem ensinado. O ego fala primeiro e está sempre errado. E o Espírito Santo é a resposta. E o professor Ken colocou aqui uma passagenzinha do capítulo 6 que diz: lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. O perdão é a técnica de ensino do Espírito Santo e é algo que precisamos aprender e, como já vimos muitas vezes, praticar. Nós, portanto, voltamos ao ponto que afirmamos ao discutirmos a terceira revisão das lições. Esses ensinamentos têm que ser praticados e aplicados. Como o pecado é uma ideia que ensinaste a ti mesmo, o perdão também tem que ser aprendido por ti. Só que com um professor diferente de ti mesmo. Aquele que representa o outro ser em ti, o Espírito Santo. Ensinando-nos a mudarmos nossas mentes, Jesus está nos ajudando a mudar nosso professor. Nós, o tomador de decisões, identificado com o ego, temos ensinado a nós mesmos que o pecado e a individualidade são reais, mas não são culpa nossa. Alguém o cometeu primeiro. Essa insanidade é reforçada pelo mundo, cujo propósito é ser um lugar que diz: eu nasci, eu existo como indivíduo, mas não fui eu que fiz isso. Portanto, precisamos de outro professor que nos diga: sinto muito, mas
Foi você que fez isso. No entanto, as boas novas é que você apenas pensa que fez. Na realidade, isso tudo é um sonho. A prática do perdão, perdoando aos outros pelo que eles não fizeram, nos permite entender a natureza ilusória do mundo, a nossa parte ilusória em fazê-lo e sustentá-lo. Oh, seja bem-vindo, professor Ken. Tava tão quietinho na revisão 3, né? E agora ele tá falando e assim, extraordinário esse professor, minha nossa. Ai, ai, gratidão, professor. Gratidão, gratidão, gratidão a cada leitura do teu material. Voltando para a lição. Através dele, do Espírito Santo, aprendes a perdoar o ser que pensas que fizeste e a deixá-lo desaparecer. Nós primeiro temos que perceber que fizemos esse ser. Essa é a carga principal de autoconceito versus ser. Ser com S maiúsculo. Uma seção que já citamos e vamos citar mais uma vez. Capítulo 31. Um autoconceito é feito por ti. Ele não tem absolutamente qualquer semelhança contigo. É um ídolo feito para tomar o lugar da tua realidade como filho de Deus. Nós pensamos que o mundo nos fez e que somos a face da inocência sobre a qual o mundo pecador age. Um mundo que é responsável por nossa infelicidade e merece condenação. Como diz no capítulo 31, eu sou essa coisa que fizeste de mim, e olhando para mim, tu és condenado devido ao que eu sou. No entanto, estamos aprendendo que, uma vez que fizemos o ser inocente para culparmos todos os outros, somos nós que podemos fazer algo a esse respeito. Se foi a gente que fez, a gente pode desfazer. Ai. Não, o Espírito Santo, que é a nossa mente certa, é que desfaz, né? Que o ego não vai se desfazer ele mesmo por conta própria. Portanto, com o primeiro passo no perdão, nós destrancamos a porta para a mente errada e percebemos que o assassino não está lá fora, mas que ele sou eu, meu falso ser. Destrancando a porta e revelando o primeiro escudo, sou capaz de dar o próximo passo e ver que meu ser culpado, assassino, também foi inventado. O segundo passo, portanto, é perceber que eu só penso que fiz o ser. Eu não apenas fiz você como o vitimador, mas fiz a mim mesmo como o vitimador também. No instante em que a segunda porta é aberta, eu percebo que foi tudo um sonho e que minha realidade, como a de Jesus, permaneceu imutável. Como essa passagem do capítulo 28 diz, tu podes ser a causa de um sonho, mas nunca dará a ele efeitos reais. Assim, devolves a tua mente unificada ao Espírito Santo, aquele que é o teu ser e que jamais pode pecar. Com as duas portas destrancadas, toda a mente dividida desaparece e nós redespertamos para o nosso ser como Cristo. O processo acima é lindamente resumido nesse último parágrafo da seção da qual já citamos, revertendo causa e efeito. Esse mundo está cheio de milagres. Eles estão em silêncio radiante ao lado de cada sonho de dor e de sofrimento, de pecado e de culpa.
eles são a alternativa para o sonho. A escolha de ser o sonhador, ao invés de negar o papel ativo na invenção do sonho. Eles são os efeitos felizes de trazer de volta a consequência da doença à sua causa. O corpo é liberado porque a mente reconhece: isso não está sendo feito a mim, mas eu estou fazendo isso. Então, o mundo não acontece para mim, o mundo acontece de mim. A gente já tinha visto isso lá nas primeiras lições, lembra? Então, isso não está sendo feito a mim. Quando o corpo é liberado, porque a mente reconhece: isso não está sendo feito a mim, mas eu estou fazendo isso. E desse modo, a mente está livre para fazer uma outra escolha. Tendo aqui o seu início, a salvação procederá para mudar o curso de cada passo na descida para a separação, até que todos os passos tenham sido retraçados, a escada tenha desaparecido e todo o sonhar do mundo tenha sido desfeito. Então, agora Jesus vai falar da necessidade da gente praticar o princípio teórico do perdão. Cada mente que não perdoa te apresenta uma oportunidade para ensinar a tua própria mente como perdoar a si mesma. Jesus não está se referindo à minha mente que não perdoa, mas aquelas que eu percebo ao meu redor. Enquanto eu perceber a falta de perdão em outro, começo minha prática ali. Então, é isso. Jesus está pedindo para a gente começar a prática do perdão quando a gente vê a falta de perdão no irmão. Olha só. Enquanto eu perceber a falta de perdão em outro, começo minha prática ali. Isso não é assim porque, na verdade, existe alguém lá fora para perdoar. Mas uma vez que existe falta de perdão no meu sonho, preciso começar onde penso estar. Se o meu irmão não perdoa, se eu estou presenciando a falta de perdão no meu irmão, ele faz parte do meu sonho, ele está no meu sonho, então a falta de perdão está no meu sonho. Jesus me ajuda a perceber que cada experiência que tenho com alguém que acredito estar me atacando é minha oportunidade de olhar de forma diferente para mim mesmo. Reconhecendo que meu mundo é um retrato externo de uma condição interna. Uma oportunidade de me reconectar com o meu tomador de decisões. O você dessa sentença. Para que eu possa escolher outra vez. Cada uma delas, cada uma das mentes que não perdoa, espera a liberação do inferno por teu intermédio e se volta para ti implorando-te o céu aqui e agora. Ela não tem esperança, mas vens a ser a sua esperança. Vocês estão entendendo, gente? Então, cada irmão que não perdoa, cada mente que não perdoa, cada irmão que não perdoa, está esperando a liberação do inferno por teu intermédio e se volta a ti implorando-te o céu aqui e agora. Então, cada irmão que não perdoa é uma oportunidade para ensinar a minha própria mente como perdoar a mim mesma.
Todos nesse mundo estão pedindo ajuda, expressando a necessidade de liberação do inferno. Nós compartilhamos a necessidade comum de aprender que estamos errados e que existe, na verdade, outro sistema de pensamento em nossas mentes que podemos escolher. Você precisa de mim como um lembrete, pois meu exemplo de paz e amor demonstra que existe outra escolha a ser feita. Assim, Jesus diz no texto que cada ataque é uma expressão de medo, e o medo é um pedido do amor que foi negado. E aqui o professor Ken coloca essa passagem do capítulo 12 que diz: considera então o quanto te servirá a interpretação que o Espírito Santo dá aos motivos dos outros. Tendo te ensinado a só aceitar nos outros pensamentos amorosos e a considerar todas as outras coisas como um pedido de ajuda. Ele te ensinou que o medo em si mesmo é um pedido de ajuda. É isso que realmente significa reconhecer o medo. Se não protegeres o medo, ele vai reinterpretar. O Espírito Santo vai reinterpretar. Se a gente não proteger o medo, o Espírito Santo vai reinterpretá-lo para nós. Esse é o valor máximo que há em se aprender a perceber o ataque como um pedido de amor. Nós já aprendemos que o medo e o ataque estão inevitavelmente associados. Se apenas o ataque produz medo e se vês o ataque como um pedido de ajuda, que de fato é, a irrealidade do medo tem que despontar em ti. Pois o medo é um pedido de amor, em reconhecimento inconsciente do que foi negado. Se eu estou em minha mente certa, usando os olhos de Jesus em vez dos meus, quando você me ataca, vejo seu ataque como uma expressão de medo e seu medo como uma declaração que diz: por favor, mostre-me que estou errado. Por favor, mostre-me que existe outro sistema de pensamento que posso escolher. Na extensão na qual eu posso ser sem defesas e pacífico, testemunharei a escolha da mente certa para você. E enquanto faço isso, reforço-a em mim mesmo. É assim que somos ensinados a ver nossos relacionamentos especiais. E é assim que eles se tornam santos. Que coisa mais linda essa passagem. Esse aqui foi o comentário do professor Ken. Maravilhoso. Lembra que a gente sempre fala que Jesus ensina no Curso de Milagres? Eu acho que no Manual de Professores, que a gente aprende o que a gente ensina, né? Então, na extensão na qual eu posso ser sem defesas e pacífico, testemunharei a escolha da mente certa para você. E enquanto faço isso, reforço-a em mim mesmo. A mente que não perdoa tem que aprender através do teu perdão que foi salva do inferno. A razão é que existe uma escolha pelo céu que você pode fazer. Eu não posso escolhê-la para você mais do que Jesus pode escolhê-la para nós. No entanto, eu posso servir como um exemplo de alguém que faz, pelo menos no instante santo, pelo menos naquele momentinho, né? Que eu vou até Jesus, que eu vou até o Espírito Santo e peço para eles me ajudarem a ver o irmão de modo diferente, de ver a situação com os olhos de Jesus, com os olhos do Espírito Santo. Nem que seja nesse momento, pelo menos nesse instantezinho, essa escolha
para si mesmo. Nós precisamos uns dos outros para fortalecer nossa resolução de sermos curados. E, ao ensinares a salvação, diz Jesus, aprenderás. No entanto, todo o teu ensino e o teu aprendizado não virão de ti, mas do professor que te foi dado para mostrar-te o caminho, o nosso professor Espírito Santo. O ensino não é feito por nós, mas através de nós pelo Espírito Santo. Além disso, não sou eu como um indivíduo que aprendo, pois o aprendizado que penso empreender aqui reflete um processo na minha mente, o tomador de decisões aprendendo com o Espírito Santo. Meu ser pessoal não aprende nada aqui porque ele não está aqui. A mente identificada com o ego não pode realmente aprender também. Só quando eu, o tomador de decisões, escolho um novo professor, é que o aprendizado realmente começa. O resto da lição trata de um exercício em perdão, em uma forma que reaparece em outras lições também. Jesus nos pede para imaginarmos um inimigo, nosso parceiro de ódio especial, e depois vermos luz ali. A seguir, fazemos o mesmo com alguém em quem pensamos como um amigo, nosso parceiro de amor especial. Jesus quer que aprendamos a não ver diferenças entre as categorias de amor e ódio que tornamos tão reais e importantes. Em conclusão, vamos incluir a nós mesmos nessa luz. O paradigma é então vermos todas as pessoas, aquelas que amamos, aquelas que odiamos e a nós mesmos, com o mesmo, não deixando ninguém de fora. Lembre-se de que as diferenças são o lar do ego, enquanto a unidade comum é o lugar de descanso do Espírito Santo. Agora o exercício. Hoje praticaremos aprender a perdoar. Se estiveres disposto hoje, podes aprender a pegar a chave da felicidade e usá-la a favor de ti mesmo. Dedicaremos 10 minutos pela manhã e mais 10 à noite ao aprendizado de dar o perdão e também de recebê-lo. Jesus nos ensinou os princípios do perdão e nos pede para os colocarmos em prática. A lição provê a forma, mas isso não é algo feito apenas 2 vezes durante o dia, a gente bem sabe. Perdão tem que ser feito 24 horas por dia, né? A prática do exercício do perdão. Seguindo as instruções, a meditação formal só precisa ser feita 1 ou 2 vezes, mas os princípios deveriam ser trazidos à consciência durante o dia todo. Sempre que formos tentados a formar alianças e a nos identificarmos com um grupo contra outro. E a gente tem feito isso bastante. Grupos contra grupos, né? Verdades contra verdades, né? Nem vamos entrar nesse nível. De novo a lição. A mente que não perdoa não acredita que dar e receber são a mesma coisa. A gente já passou por essa lição, né? Mas hoje tentaremos aprender que são uma só. Praticando o perdão em relação a alguém que pensa ser um inimigo e alguém que consideras como amigo. E ao aprender a vê-los como um só, estenderemos a lição a ti mesmo
e veremos que no seu escape estava incluído o teu. Então, e ao aprender a vê-los, né, tanto o amigo quanto o inimigo, como um só ser, estamos estendendo a lição a nós mesmos. Veremos que no escape de um dos irmãos estava incluído o meu próprio ser. Implícito aqui e muito mais explícito em outros trechos está o tema da unicidade. Talvez o tema mais crucial num curso em milagres. Nossa realidade é de que nós somos um em Cristo, que é totalmente uno com Deus, a perfeita unicidade que é o céu. E ele coloca uma passagenzinha do capítulo 18 que diz: o céu não é um lugar nem uma condição, é meramente uma consciência da perfeita unicidade e o conhecimento de que nada além disso existe, nada fora da unicidade e nada mais dentro dela. Esse estado de unidade nunca pode ser alcançado no mundo dualista de corpos, mas pode ser refletido aqui, através do perdão. Então, não tem como a gente vivenciar, experienciar a unicidade aqui nesse mundo de aparente dualidade, né? Mas a gente pode trazer um pouquinho do céu para cá, um pouquinho dessa unicidade para cá, um grãozinho de areia, quando a gente pratica o perdão verdadeiro. Ele vem por não vermos os outros com interesses separados dos nossos. Esse estado de unidade vem por não vermos os outros com interesses separados dos nossos. Nós diferimos em forma, mas não em conteúdo, pois compartilhamos o mesmo sistema de pensamento ilusório no qual acreditamos ter assassinado Deus e depois escapado para o mundo. Nós, portanto, compartilhamos a mesma necessidade de escapar dessas ilusões. E isso, mais uma vez, inclui aqueles que odiamos e aqueles que amamos. Todos nós escolhemos ouvir o mesmo ego. Esse é o significado subjacente da lição. Nós somos um em nossas mentes erradas, um em nossas mentes certas, um em nossa habilidade de escolher e, finalmente, um em Cristo. E um de querer voltar para casa. Todos nós queremos. Então, Jesus já orienta aqui a gente a darmos início aos períodos de prática mais longos, pensando em alguém de quem não gostamos, que pareça irritar-nos ou que nos cause contrariedade se a gente vier encontrá-lo, alguém que de fato desprezes ou apenas tentes ignorar. Não importa a forma que tome a tua raiva, provavelmente já o escolheste, ele servirá. Note que nessa categoria Jesus inclui todos aqueles contra quem mantemos pensamentos negativos. Quer essas mágoas sejam grandes ou pequenas, é irrelevante. Não existe hierarquia de ilusões. Uma leve irritação ou intensa fúria são o mesmo. Como vemos nessa passagem já citada, que fala da relativa intensidade das nossas reações zangadas aos pensamentos mágicos. Pode ser apenas uma leve irritação, pode também tomar a forma de intensa ira, acompanhada de pensamentos de violência, fantasiados ou aparentemente encenados, não importa. Todas essas reações são a mesma. Elas obscurecem a verdade. E isso nunca pode ser uma questão de grau. Ou a verdade é aparente ou não o é. Não pode ser parcialmente reconhecida.
Aquele que não está ciente da verdade não pode deixar de contemplar ilusões. Atribuir poder a outro de afetar a paz da nossa mente, um pouco ou muito, é suficiente para justificarmos nossa reação negativa. Assim como todas as expressões de amor são máximas. De novo, assim como todas as expressões de amor são máximas, todas as expressões de ódio são máximas também. Se é verdadeiro para um, tem que ser verdadeiro para o outro. Não existe graduações na verdade ou nas ilusões. Agora Jesus pede, feche os olhos e vendo essa pessoa, esse irmão na tua mente, olha para ele por um momento, tenta perceber nele alguma luz em algum lugar, um pequeno lampejo que nunca havias notado. Tenta perceber nele alguma luz em algum lugar, um pequeno lampejo que nunca havias notado. Oh, de novo e de novo e de novo. Tenta achar uma pequena centelha de luz brilhando através do feio retrato que mantens dele. Essa não é uma lição sobre as afirmações da nova era onde vemos luz em todos. Se nós lermos essa passagem cuidadosamente, poderemos ver Jesus dizendo que primeiro precisamos ver o feio retrato, pois só então veremos a luz brilhando por trás dele. Esse feio retrato inclui alguém em quem você pensa como seu amigo. Não é difícil notar a raiva quase inevitável que surge quando esse amigo não diz ou faz mais o que você precisa, ou não está mais lá para você. Você precisa, portanto, primeiro entrar em contato com esse feio retrato, pois só então irá entender que perceber a feiura nos outros é uma defesa que você escolheu para ocultar a luz da verdade que está na sua mente, assim como nas dos outros. A próxima mensagem a Ellen e Bill esclarece a essência da prática do perdão. Você não pode perdoar o que não aceita em sua percepção. E você não pode se lembrar do amor até primeiro ter reconhecido o ódio. Portanto, Jesus disse aos seus 2 primeiros estudantes, em ausência de felicidade: vocês não têm ideia da intensidade do seu desejo de se livrarem um do outro. Isso não significa que vocês não sejam intensamente impelidos um em direção ao outro, mas realmente significa que o amor não é a única emoção. Vocês não percebem o quanto odeiam um ao outro. Vocês não vão se livrar disso até que realmente o percebam, pois até então vão pensar que querem se livrar um do outro e manter o ódio. Vocês realmente odeiam e temem um ao outro, e seu amor, que é muito real, está totalmente obscurecido pelo ódio. Olhem tão calmamente quanto puderem para o ódio, pois se vamos negar a negação da verdade, primeiro precisamos reconhecer o que estivemos negando. Uau! A última linha é uma referência direta à declaração familiar do texto. A tarefa do trabalhador de milagres é negar a negação da verdade. Isso enfatiza a necessidade de olharmos para a negação da verdade feita pelo ego, ódio, para poder dizer de forma significativa: eu não quero mais isso. Só então a decisão pelo amor pode ser efetiva. Só então podemos nos mover através da feiura do pecado para a beleza de Cristo.
A forma da lição pede a prática com pessoas específicas por causa da presunção autoevidente de que ainda nos identificamos com o corpo. Também precisamos entender que a luz de Cristo, brilhando em nossas mentes, ameaçadora porque significa o fim do nosso especialismo, encobriu o feio retrato do pecado e da culpa. Isso então é encoberto pelo feio retrato de outra pessoa. Nossos espelhos, né? Antes de vermos a luz, precisamos primeiro ver a feiura que criamos erroneamente em nosso parceiro especial e em nós mesmos. E entendermos que fizemos isso para proteger a nós mesmos da unicidade. Portanto, Jesus nos encoraja a olharmos para o retrato, para o que significa o feio retrato. Olha para esse retrato até que vejas uma luz em algum ponto e em seguida tenta deixar que essa luz se estenda até encobri-lo, fazendo com que o retrato seja bonito e bom. E nos dois retratos, Jesus diz de novo e de novo para olharmos para o retrato. A feia dádiva de morte do ego. Mais uma vez, nós fizemos o feio retrato externo para ocultar a feiura interior, que foi feita para ocultar a luz e a beleza da nossa identidade. Quando olhamos com Jesus, a feiura simplesmente desaparece porque ela era mantida no lugar por um desejo de sermos separados dele. Quando esse desejo se vai, a defesa da feiura não pode permanecer, permitindo que a luz que sempre esteve lá brilhe. Portanto, não precisamos desempenhar ginásticas mentais por meio das quais transformamos um feio retrato em outro bonito. Essa é a função do Espírito Santo, não a nossa, trazida pelo reconhecimento do propósito de ver a feiura em outros e em nós mesmos. Com os véus da ignorância removidos, a beleza da luz brilha, dissipando a escuridão da feiura da culpa, pois nosso propósito mudou da feiura da culpa para a beleza do perdão. E Jesus nos pede, olha por um momento para essa percepção mudada e volta a tua mente para aquele a quem chamas de amigo. Procura transferir para ele a luz que aprendeste a ver em torno do teu antigo inimigo. Percebe-o agora como mais do que um amigo para ti, pois nessa luz a sua santidade te mostra o teu Salvador. Salvo e pronto a salvar, curado e íntegro. E a segunda parte do exercício pede a repetição do processo, mas agora com o nosso amigo especial, aprendendo a lição da similaridade inerente do nosso amigo e inimigo. Essa pessoa escolhida se torna mais do que um amigo, pois ela transcendeu o especialismo da nossa percepção da santidade, que está em todas as pessoas. Portanto, somos salvos conforme salvamos, curados conforme curamos, tornados completos conforme vemos a completeza. Que lindo nosso mundo se tornou! Agora que vimos a linda luz da filiação e perdoamos tanto a escuridão do nosso especialismo no nosso inimigo quanto no nosso amigo, abraçamos a nós mesmos na luz única do único Filho. Então deixa que Ele ofereça a ti a luz que vês nele e deixa que o teu inimigo e o teu amigo se unam, abençoando-te com o que deste. Agora és um com ele e eles contigo. Agora foste perdoado por ti mesmo. Não esqueças ao longo do dia o papel que o perdão desempenha em trazer felicidade a cada mente que não perdoa, incluindo entre elas a tua. Então dize a ti mesmo a cada hora: o perdão é a chave da felicidade. Despertarei do sonho de que sou mortal, falível e cheio de pecado
e saberei que sou o Filho perfeito de Deus. E a gente finaliza aqui com um último comentário do professor Ken, dizendo que durante o dia todo, sempre que você for tentado a ver qualquer pessoa amortalhada na escuridão, em ódio especial ou amor especial, diga a si mesmo: eu posso despertar desse sonho de morte porque é o meu sonho e, portanto, minha mente tem o poder de fazer outra escolha. A feiura que vi fora de mim apenas mascarou a feiura que tornei real dentro de mim, embora seja ilusória. Agora o sonho do pecado está acabando e a felicidade nascida do perdão enche meu coração grato e alegre, conforme enche a filiação como um todo sem pecado. E a gente finaliza com essa passagem do capítulo 26, que diz: o perdão faz com que o mundo do pecado venha a ser um mundo de glória, maravilhoso de se ver. Cada flor brilha na luz e cada pássaro canta a alegria do céu. Não existe tristeza e não existe separação aqui, pois todas as coisas são totalmente perdoadas. E o que foi perdoado tem que se unir, pois nada se interpõe entre eles para mantê-los separados e à parte. E eu me uno a vocês na nossa mente certa, em unidade com Deus. Desejo que vocês tenham uma linda prática desse exercício. Fiquem na presença de Deus, do Espírito Santo de Jesus, na paz que essa lição nos trouxe. E a gente se vê amanhã.